A longevidade é o único atributo de Matusalém? Um fato secreto sobre Matusalém demonstra a graça de Deus que a maioria das pessoas desconhece. Disse que o pai de Matusalém, Enoque, era um profeta, e Judas registrou uma declaração que ele havia feito. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre eles: Eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos, e condenar todos os ímpios por todas as obras ímpias que cometeram em sua impiedade, e por todas as palavras desafiadoras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Essa profecia não foi escrita, pois não aparece na Bíblia. Agora, há um fato significativo sobre Enoque que é relevante nesta breve discussão. A mensagem era que Deus logo viria para julgar e tomaria medidas contra todas as formas de ações ímpias. E Enoque, quando tinha 65 anos, teve um filho, um menino, e Deus deu a ele um nome para o menino que seria: Quando ele morrer, acontecerá. Que nome único e impressionante para um jovem. Você consegue imaginar um professor em uma escola perguntando: Qual é o seu nome, jovem? Quando ele morrer, acontecerá. Ou o professor poderia perguntar: Você fez sua lição de casa? Quando ele morrer, acontecerá. É importante observar que o nome dele, quando ele morrer, acontecerá, não estava em inglês. Em vez disso, estava escrito em uma língua semítica. Você está familiarizado com o que isso significa em uma língua semítica? Significa Matusalém. E Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. Porque Deus é tão paciente, Matusalém viveu mais do que qualquer outra pessoa já registrada por causa desse fato. Não é algo incrível? Após 999 anos, Matusalém faleceu. E no dia seguinte à sua morte, começou a chover intensamente e as inundações começaram. E o bisneto de Enoque, neto de Matusalém, chamava-se Noé. Quando se comparam as idades dos patriarcas, descobre-se que o ano do dilúvio foi o mesmo ano em que Matusalém morreu. É um erro comum pensar que Matusalém pereceu no dilúvio. No entanto, não foi assim. Matusalém foi criado por um pai santo, Enoque, que andava com Deus e agradava a Deus ao ponto de Deus o tirar do mundo sem deixá-lo morrer. E ele e seus 3 filhos passaram 12 meses, provavelmente 120 anos, construindo uma enorme arca conforme as especificações de Deus. Agora você conhece a história. Portanto, Noé ouviu o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente e percebeu que o nome de Matusalém implicava que o julgamento ocorreria logo após a morte desse patriarca. Enoque é um sopro de ar fresco em uma época em que a maioria de seus contemporâneos se limitava a registrar seu nascimento e descendência. Enoque foi apresentado nos livros de história junto com outros, mas mesmo não vivendo tanto tempo quanto alguns dos outros indivíduos, seu testemunho é impactante. Também devemos lembrar disso. A fé de Noé veio por meio da pregação desses homens mais velhos. A pregação é a principal maneira pela qual Deus fala conosco hoje. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 10: Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10. Portanto, Noé também testemunhou o terrível pecado do mundo em seus dias. A Bíblia diz: O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6. E o Senhor disse a Noé: O fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Gênesis 6. O que quer que isso signifique, mostra que o Espírito Santo estava ativo naqueles dias. Deus usou a pregação de Enoque e Matusalém, usou a própria observação de Noé de um mundo cheio de pecado, e enviou o Espírito Santo para falar ao coração de Noé e iluminá-lo. Com a partida de Matusalém e a recente morte de Lameque, devemos perceber que havia poucas pessoas justas restantes no planeta. Finalmente chegou o dia em que nuvens escuras começaram a se acumular. E o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7. E assim Noé, sua família e as criaturas entraram na arca, e a porta foi fechada atrás deles. Começou a chover, suavemente a princípio, mas depois com intensidade crescente, até que se tornou um aguaceiro torrencial. Por 40 dias e 40 noites, os céus se abriram e a água cobriu a terra, elevando a arca sobre suas ondas. O mundo exterior não existia mais,
Mas dentro da arca, a vida continuava. Flutuando em um mar infinito, protegidos por uma promessa, uma aliança entre Deus e o homem de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a bondade podem sobreviver. Noé e sua família esperaram que as águas baixassem, sempre confiantes de que a aliança que Deus tinha feito com eles se cumpriria. Uma promessa de um novo começo para a humanidade e para todas as criaturas vivas da terra. Compreender a vida antes do dilúvio. Compreender a vida antes do dilúvio é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, prepara o cenário para a dramática história de Noé e a arca, uma narrativa que serve como uma metáfora eterna de salvação e de um novo começo. As condições que levaram ao dilúvio nos oferecem lições morais e éticas que têm sido contempladas e discutidas por milhares de anos. Em segundo lugar, a vida antes do dilúvio nos ajuda a apreciar o tema bíblico da transformação. O mundo anterior era notavelmente diferente, seja em termos de comportamento humano, interações divinas ou ambiente natural. Estudando esse período, podemos compreender melhor a extensão e a importância da mudança que ocorreu depois que as águas se retiraram. Por último, conhecer a vida antes do dilúvio aprofunda nossa compreensão da condição humana. Oferece uma visão das lutas, escolhas e até realidades espirituais que moldaram a humanidade desde o início dos tempos. Embora a vida muito antes do dilúvio fosse muito diferente da nossa atual, as pessoas daquela época faziam as mesmas grandes perguntas que fazemos hoje. Elas se perguntavam o que torna algo certo ou errado, por que estavam aqui e como deveriam se relacionar com Deus. Em termos simples, pense na vida antes do dilúvio como o primeiro ato de uma peça teatral. Ela apresenta os personagens e prepara o cenário para o que está por vir. Compreendendo isso, podemos apreciar melhor toda a história, encontrar sabedoria para hoje e antecipar os atos que ainda estão por vir. A queda, Gênesis 3. Na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 3, encontramos uma história frequentemente chamada de A Queda. Ela descreve os eventos que levaram ao primeiro pecado cometido por Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Um dos protagonistas dessa história é a serpente. As consequências da desobediência. O ato de desobediência muda tudo. A desobediência introduziu o pecado e a morte no mundo, afetando não apenas Adão e Eva, mas todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. A história da queda em Gênesis 3 é uma narrativa rica em temas de tentação, livre-arbítrio e as consequências da desobediência. É um lembrete sério do impacto de nossas escolhas e das limitações do julgamento humano quando nos deixamos influenciar por influências externas. Quando pensamos no mundo antes do grande dilúvio na Bíblia, podemos ver que é muito semelhante ao nosso próprio mundo em alguns aspectos. A história não é apenas algo que aconteceu há muito tempo, é um aviso sobre o que pode dar errado quando as pessoas deixam de ser boas e fazer o que é certo. Assim como Noé era um homem justo mesmo quando todos ao seu redor eram corruptos aos olhos de Deus, também vivemos em um mundo onde às vezes é difícil saber o que é certo e o que é errado. Mas assim como Noé ouviu a Deus e fez o que era certo, também podemos tentar ser pessoas boas. A história de Noé nos mostra que, mesmo quando as coisas estão realmente ruins, podemos escolher ser bons e criar um lugar seguro para nós e nossos entes queridos, cheio de fé e amor. A aliança de Deus com Noé, simbolizada pelo arco-íris, nos assegura que a esperança e a graça permanecem. Depois da mais tempestuosa das provações, coloquei meu arco nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre a terra e eu. Gênesis 9. Essa promessa de Deus não é apenas para Noé, é para todos, para sempre. Significa que sempre podemos recomeçar e fazer o que é certo. Compreender a vida antes do dilúvio é como olhar para um espelho que reflete tanto os defeitos quanto o potencial da humanidade. Nos oferece a escolha de repetir a história ou aprender com ela. Enquanto passamos por tempos difíceis e confusos, tentemos ser como Noé, sendo fortes em nossa fé e trabalhando por um futuro melhor que nos faça orgulhosos de ser humanos, como Deus deseja para nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é admirável, se houver alguma excelência ou algo digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4.
A história do mundo antes do dilúvio serve como um lembrete não apenas de quão baixo podemos cair, mas também de quão alto podemos chegar. Podemos ver semelhanças na história de Enoque com a história do Apocalipse, ainda por vir. Em um mundo hostil, somos chamados a ser justos e a caminhar com fé em Deus. Embora muitos de nós enfrentem a morte, tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda vivem participarão juntos desse evento. 1 Tessalonicenses 4, Bíblia Amplificada. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará com ele os que dormem. O que dizemos a vocês pela palavra do Senhor é isto: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras sobre a nossa reunião com o Senhor. O que é fantástico é que a Bíblia usada nos tempos de Enoque, Matusalém e Noé serve como um aviso para nós hoje. Mesmo com alguém que foi mencionado apenas 7 vezes nas Escrituras, em genealogias, podemos aprofundar nossa compreensão com algumas pérolas de verdade. Oração. Pai Celestial, ao nos reunirmos aqui hoje, lembramos as histórias dos dias antigos da vida antes do dilúvio. Um mundo cheio tanto de inocência quanto de imperfeição, existindo no delicado equilíbrio de teu divino design. Senhor, também vivemos em um mundo de beleza e caos, potencial e armadilhas. Pedimos que nos guies para navegar nas águas que são tanto tranquilas quanto turbulentas, assim como as pessoas antes do dilúvio devem ter ansiado por tua presença. Ajuda-nos, Pai, a apreciar as alegrias simples e o amor que abundam em nossas vidas, a risada de uma criança, a beleza de um amanhecer, o conforto de um abraço caloroso, sabendo que esses momentos são lampejos de teu amor eterno por nós, neste tempo que precede nossos próprios dilúvios. Sejam quais forem testes, mudanças ou transformações, capacita-nos com a fé de Noé, que confiou em tuas promessas no meio da incredulidade e desprezo do mundo. Enquanto as águas do dilúvio da vida crescem ao nosso redor, que possamos encontrar nossa arca em ti, que nossos corações permaneçam firmes e nosso espírito forte, agarrados à crença de que, após cada tempestade, há a promessa de um arco-íris, uma aliança de teu amor e fidelidade sem fim. Após o dilúvio, entretanto, o mal continuou.